Bom, meu nome é Gabriela Barros, eu vou apresentar a minha pesquisa que tem como nome a análise comparativa da percepção do sujeito amazônico a partir do viajante europeu do século XIX. A minha professora orientadora foi a doutora Vânia Torres. Bom, para introduzir a minha pesquisa, eu tenho que primeiro falar sobre a pesquisa inicial, que foi o grupo de pesquisa que ela montou, que foi denominado Entre Viajantes e Jornalistas, um olhar sobre os saberes tecidos na escrita do outro amazônico, que ela coordenou, em que consistia de analisar 4 viajantes, Martins Spix, Laconda Mini, Alexandre Rodrigues Ferreira e... Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro. O casal Agassiz. Em que consistia pegar tudo que eles fizeram, toda a pesquisa que eles fizeram quando eles estiveram aqui no século XIX, textos, imagens, tudo que a gente conseguiu coletar e fazer tabelas, que foi a metodologia que eu vou explicar depois, que a gente utilizou. A partir dessa metodologia, eu comecei a minha primeira linha de pesquisa do PIBIC, e que foi trazer um novo viajante para esse cenário, que foi o Auguste François Biard, que escreveu um livro, também nesse século XIX, em que ele veio para o Brasil, passou um tempo na Amazônia. Eu achei interessante trazer porque ele tem coisas diferentes a acrescentar. Ele não é um naturalista, ele não é um cientista, ele é um pintor que quis vir para o Brasil passar 2 anos de férias. Na segunda fase, que é essa que eu estou apresentando, eu fiz uma análise comparativa e eu me dediquei às imagens, análise imagética. Bom, a análise comparativa, eu escolhi utilizar todos os viajantes que a gente já tinha trabalhado, que eu já tinha certa intimidade, e me aprofundei nas imagens deles e excluí Laconda Mini, porque Laconda Mini não tem imagens. Bom, o meu objetivo geral era compreender as semelhanças entre as formas de retratar o indivíduo amazônico na imagem. A partir daí, os específicos seriam reunir, estudar todas as imagens coletadas, analisar individualmente essas imagens e analisar discursivamente essas imagens produzidas por Martins Spix, o casal Agassiz, Biardes e o Rodrigues Ferreira, em sua passagem pela Amazônia, fazendo uma comparação entre elas. Aí eu vou apresentar um pouco esses viajantes, já que a gente tem pessoas de diferentes áreas aqui. Bom, primeiro, o Luiz e a Elizabeth Agassiz. O Luiz Agassiz, ele era um suíço radicalizado nos Estados Unidos, e ela era sua esposa. Eles fizeram uma extensa viagem pelo Brasil, em que muitas coisas que eles relatam no livro basearam em muitos estudos. Tem muita coisa que foi utilizada póstuma, vamos supor assim. E eles foram do Rio de Janeiro até a Amazônia. O segundo é o Spix e o Martins, que foi o que eu peguei quando eu estava no projeto de pesquisa. Eles têm 3 volumes sobre a viagem deles. São 2 alemães cientistas, um é zoólogo e o outro é naturalista. E eles fizeram revolucionário, vamos assim dizer, porque foram dos primeiros a chegar aqui na Amazônia e realmente coletar dados, tabelar tudo. Então, eles têm um marco muito importante. Eles são o que são mais estudados, pelo que eu pesquisei de artigo. O Alexandre Rodrigues Ferreira, que eu acho que é o mais conhecido também. É um viajante que nasceu no Brasil, mas ele tem toda a história acadêmica dele, a vida acadêmica dele, pessoal. Em Portugal, ele percorreu o interior da Amazônia até o Mato Grosso, e ele traz diferentes aspectos. Assim, a obra dele traz contribuições história política, do cotidiano, e ele tem uma riqueza de detalhes na narrativa dele. Bom, processo metodológico. Essa segunda etapa, eu utilizei a metodologia de analisar as imagens, mas eu também vou discutir um pouco aqui sobre a análise discursiva e imagética que a gente já tinha, eu já tinha iniciado no primeiro momento e que eu fiz especificamente para o Biard. Eu trouxe especificamente do Biard aqui um exemplo, mas em que consistia locutor, sequência discursiva, sobre quem fala, imagem e descrição. Essa metodologia, ela foi tecida pela professora Vânia no doutorado dela, e a gente utilizou ela na nossa pesquisa, que ajudou a visualizar melhor os dados. Então, o locutor é quem fala, acho que não dá para ver direitinho que cortou, mas é o Biard. A sequência discursiva seria o que ele coloca ali, né? É o que a gente extrai diretamente do texto, sobre quem ele fala, que é o personagem, a imagem e a descrição. Como ele, tipo assim, a legenda dele mais o que eu enxergo dessa imagem. Esse é o primeiro passo. Já nessa análise imagética, a gente utilizou a descrição dos tabelas imagéticas, que analisou aspectos imagens a partir dos critérios de descrição do autor sobre aquela imagem, a legenda, o enquadramento, a luz e sombra, planos 1 e 2. Que é como se fosse uma análise também de fotografia, também se pode se basear isso. Bom,
Aqui o exemplo é da imagem, eu trouxe uma imagem, a descrição, aqui a legenda, para cá seria a descrição do que a gente enxerga, não deu para botar tudo, que é muita coisa. Aqui o enquadramento, a gente vai falar qual é a posição, qual é o ângulo, luz e sombra, já se diz por si próprio. Primeiro e segundo plano, porque a gente tem imagens que eles colocam não são só retratos dos indivíduos, são imagens dos locais, são imagens da moradia, são imagens de rituais, que eu vou me adentrar um pouco depois. Bom, resultados e discussões, eu classifiquei assim mais ou menos do que se retratam essas imagens. Então, assim, nós temos retratos, nós temos paisagem, nós temos moradias e rituais e festividades. Sendo que, quando eu falo sobre paisagem, eu excluo todas as imagens que não apresentam o sujeito amazônico. Porque eu não acho que seria interessante, já que o olhar é sobre o sujeito, a paisagem sem ninguém. Eu acho que, assim, eu contabilizei as imagens que tem uma pessoa longe e tudo mais, que eu vou chegar a isso um pouco depois. Bom, a formação das características das imagens, eu trouxe como exemplo, porque como é pouco tempo, não dá para destrinchar tudo, mas esse dos retratos, por exemplo, as semelhanças, o enquadramento. Geralmente pega a parte do tronco para cima, ou se for do corpo inteiro, com um esboço no fundo, então assim, é destacado mais o personagem por ser um retrato. Iluminação de cima para baixo, sempre é uma luz assim, como a gente está tendo aqui. Plano sempre em primeiro plano, e as diferenças, assim. Descrição, ausência de nomes em alguns tem. Agrupamento. Agrupamento eu quero dizer quando existe mais de um retrato numa só imagem. A gente percebe isso em Martins e Spix, que são naturalistas. Eles têm um olhar muito mais científico, muito mais, uma questão muito mais de classificação de raças, que é bem mais visível, que eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, Martins e Spix. Temos um retrato só de uma pessoa e um retrato de várias pessoas, vários indivíduos agrupados. Então, assim, percebam que ele até coloca a numeração, 1, 2, 3, 4, 5. Então, por mais que ele mude, ele não está botando só de uma pessoa parada, assim, ele coloca um pouco um ângulo para o lado, mas mesmo assim ele faz uma questão mais, como eu boto aqui, metodologicamente agrupado, mais classificativo, assim. Bom, o Biard, ele tem um olhar muito mais artístico, porque ele é um artista, ele não tem estudo acadêmico natural, ele não tem essa intenção de catalogar nada. Ele tem a preocupação de botar a legenda e fazer até caricaturas. É muito interessante o trabalho que ele fez aqui, são, assim, umas coisas que destoam dos outros viajantes, porque tem um humor muito ácido nos próprios desenhos dele. Aqui, por exemplo, ele bota João, é chefe dos Mundurucus, e aqui é um butocudo. Aqui tem uma característica muito mais de caricatura, porque ele tem um encontro, ele não tem tempo de fazer um retrato deles parado, ele só vê assim, os butocudos, que são um grupo de índios muito específicos, assim, que tem essas feições com esses adornos na boca. Ele faz esses esboços depois de ter encontrado, então é o que tem na memória dele. O HCIS, a qualidade não está muito boa da imagem, mas são retratos de mulatas. Essa aqui, na verdade, ele coloca cafusa, é cafusa que está escrito? E aqui é uma mulata, então, assim, sempre tem essa questão do tronco, se pegar aqui um ângulo sem destoar do fundo e tudo mais. O Rodrigues Ferreira, que é o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele coloca também essa questão do meio do tronco, a iluminação também de cima, é sempre um recorte e até mais fechado do que os outros. Bom, as formações características das imagens, a paisagem, aqui outro exemplo. Tipo assim, o enquadramento sempre é muito amplo, temos poucas pessoas na paisagem, assim, sempre é uma imensidão na Amazônia, sempre uma questão de como se só tivesse aquele personagem ali, tem um vazio muito grande, que é uma questão que a gente discute muito, dessa visão europeia sobre a Amazônia. Considerações finais e conclusão. A gente, assim, obteve-se resultados interessantes, né, dessas análises das imagens, coletando todas essas tabelas. O artigo acho que vai dar um artigo interessante de discussão sobre isso. Ele ainda está em desenvolvimento, né, esposo, com a intenção de publicação. Bom, desafios e soluções, tem poucas pesquisas sobre isso, principalmente sobre a região amazônica. Pelo que eu pude pesquisar, assim, tem muita questão quando os viajantes passaram pelo Rio de Janeiro, quando eles passaram por outras regiões, até Nordeste, são mais destacadas do que a Amazônia.
Eu coloquei um desafio que foi os computadores, que a gente não tinha login, enfim, não sei se isso é válido, mas eu botei. As reuniões científicas e publicações, ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de fazer essa bolsa, eu tive a oportunidade de entrar em duas linhas de pesquisa com a professora Vânia, que é a Narra Amazônia, que é um estudo de narrativas amazônicas que me ajudou muito a pensar nessas narrativas dos viajantes. É um estudo muito legal, eu gosto bastante desse grupo, por mais que eu não tenha ido na última reunião. Ele tem parceria com a UFPA, então é uma discussão muito ampla de comunicação, de letras, assim, são pessoas de diferentes áreas. A gente está estudando narrativa globalmente, depois acredito que vamos caminhar mais para o local. E a Academia do Peixe Frito, em que são estudos de escritores modernistas paraenses. A gente está estudando essa academia que, década de 20, eles começaram a discutir certas coisas muito interessantes aqui em Belém, que, enfim, não foram tão estuados e nem muitos estudados. Então, é um grupo que também tem me adicionado muita coisa, gostei bastante. Com a intenção de publicação de artigos futuros para esses dois grupos, então, nós temos várias linhas de pesquisa em andamento. Minhas referências, é isso.